Capítulo 16. O calor sufocante esta semana prejudicou os eventos sociais em Londres. Esta autora viu a senhorita Prudence Ferriton desfalecer no baile Huxley, mas é impossível saber se sua perda temporária de equilíbrio se deveu ao calor ou à presença do Sr. Colin Bridgerton, que tem se divertido bastante desde o retorno de sua viagem pela Europa. O calor fora de época também vitimou Lady Danbury, que deixou Londres há vários dias, alegando que seu gato, um animal de pelo longo e farto, não suportava o clima. Acredita-se que ela tenha se retirado para sua casa em Surrey. É provável que o Duque e a Duquesa de Hastings não estejam sendo afetados pelas altas temperaturas. Eles estão na costa, onde a brisa do mar é sempre um prazer, mas esta autora não pode ter certeza do bem-estar deles. Ao contrário da crença popular, ela não tem espiões em todas as casas importantes, principalmente fora de Londres. Crônicas da Sociedade de Lady Whistledown, 2 de junho de 1813. Simon refletiu que era curioso o fato de eles estarem casados havia menos de 2 semanas e já terem estabelecido uma confortável rotina. Naquele momento mesmo, ele estava parado descalço na porta de seu quarto de vestir, soltando sua gravata e observando a esposa escovar os cabelos. No dia anterior, havia feito a mesma coisa. Existia algo estranhamente reconfortante nisso. Nas 2 vezes, pensou com uma ponta de malícia que estava planejando como seduzi-la e levá-la para a cama. No dia anterior, havia sido muito bem sucedido. Agora, largando a gravata no chão, deu um passo à frente. Seria bem sucedido mais uma vez. Simon parou ao lado de Daphne e se apoiou na beirada da penteadeira. Ela olhou para cima, com uma expressão séria. Ele tocou a mão dela, enroscada no cabo da escova. Adoro ver você pentear os cabelos, disse ele, mas gosto mais ainda de fazer isso com minhas próprias mãos. Ela continuou olhando para ele, lentamente, soltou a escova. Conseguiu resolver tudo o que precisava com o administrador? Você ficou com ele por um bom tempo. Sim, foi bastante entediante, mas necessário. E o rosto dele ficou paralisado. O que foi? Ela desviou o olhar. Nada, respondeu, sem muita convicção. Simon balançou a cabeça, um movimento dirigido mais a si mesmo que a Daphne, e então começou a pentear os cabelos dela. Por um instante, teve a impressão de que a esposa estivera olhando fixamente para sua boca. Lutou para conter uma tremedeira. Durante toda a sua infância, as pessoas não paravam de olhar para sua boca, sempre com fascínio horrorizado. Às vezes, se esforçavam para olharem nos olhos, mas em geral, voltavam a boca. Como se não pudessem acreditar que alguém que parecia tão normal não fosse capaz de emitir as palavras direito. Mas ele devia estar imaginando coisas, porque Daphne estaria olhando para sua boca. Deslizou a escova cuidadosamente pelos cabelos dela, permitindo-se passar também os dedos pelas mechas sedosas. A conversa com a Sra. Coulson foi boa? Perguntou ele. Ela hesitou. Foi um movimento mínimo, muito bem disfarçado, mas Simon percebeu mesmo assim. Foi, disse Daphne. Ela sabe de muitas coisas. Com certeza, está aqui desde sempre. O que você está olhando? Daphne praticamente deu um salto na cadeira. Estou olhando para o espelho. Era verdade, mas Simon ainda estava desconfiado. Os olhos dela estavam fixos e atentos, focado num único ponto. Como eu estava dizendo, continuou Daphne apressadamente, tenho certeza de que a Sra. Coulson será muito útil para me colocar a par da administração de Cliveden. É uma propriedade grande e eu tenho muito a aprender. Não se esforce demais, aconselhou ele. Não vamos passar muito tempo aqui. Não? Pensei em ter Londres como nossa residência principal. Diante do olhar de surpresa dela, ele acrescentou, você estará mais perto de sua família, mesmo quando eles forem para o campo. Achei que gostaria disso. Sim, é claro, afirmou ela. Sinto saudade deles. Nunca tinha ficado tanto tempo longe. É claro que eu sempre soube que, quando me casasse, estaria começando minha própria família e... Houve um silêncio terrível. Bem, você é minha família agora, completou ela, com a voz soando um pouco triste. Simon suspirou, interrompendo o que estava fazendo e mantendo a escova de prata parada nos cabelos escuros dela. Daphne, disse ele, sua família será sempre sua família. Eu nunca poderei tomar o lugar deles. É verdade, concordou ela. Virou-se para encará-lo, com os olhos calorosos, e sussurrou, mas você pode ser algo mais. Nesse momento, Simon percebeu que todos os seus planos de seduzir a esposa seriam inúteis, porque era óbvio que ela pretendia
seduzi-lo. Daphne se levantou, deixando o roupão de seda escorregar pelos ombros. Por baixo, a camisola do conjunto revelava mais do que escondia. Simon colocou a mão no seio dela e viu que seus dedos contrastavam perfeitamente com o tecido verde da peça. Oi, tudo bem? Aqui é a Letícia Bartolier. Já se inscreveu no canal? Ah, ainda não? Então se inscreve agora para você receber notificações de todas as histórias que eu ainda vou contar. Você gosta dessa cor, não é? Disse ele com a voz rouca. Ela sorriu, fazendo-o perder o fôlego. Combina com os meus olhos, provocou ela. Lembra? Simon conseguiu sorrir, embora não soubesse como. Nunca imaginara ser possível abrir um sorriso quando se estava prestes a ficar sem oxigênio. Às vezes, a necessidade de tocá-la era tão grande que olhar para ela doía. Ele a puxou para mais perto. Precisava puxá-la para mais perto. Só não faria isso se tivesse ficado maluco. Você está dizendo, murmurou ele, roçando a boca no pescoço dela, que comprou isso aqui só para mim? É claro, respondeu ela, recuperando a voz enquanto ele passava a língua em sua orelha. Quem mais vai me ver assim? Ninguém, afirmou ele, segurando as costas dela e pressionando-a contra ele para que sentisse sua excitação. Ninguém, nunca. Daphne pareceu ligeiramente confusa pela repentina explosão de possessividade dele. Além disso, acrescentou ela, faz parte do meu enxoval. Simon gemeu. Adoro seu enxoval. Adoro. Já lhe disse isso? Não tão claramente, disse ela, soltando o arquejo, mas eu já havia imaginado. Mas gosto mais ainda. Continuou ele, empurrando-a carinhosamente em direção à cama, enquanto tirava a camisa. Quando você está sem ele, o que quer que Daphne quisesse dizer, e ele tinha certeza de que ela queria dizer alguma coisa, porque ficou com a boca entreaberta de um modo encantador, ficou no ar, quando desabou sobre a cama. Em um instante, Simon estava em cima dela, pôs as mãos dos dois lados de seu quadril e as deslizou para o alto, empurrando os braços dela acima da cabeça. Depois, deu-lhes um apertão suave. Você é muito forte, comentou ele, mais forte do que a maioria das mulheres. Daphne arqueou um pouco as sobrancelhas ao olhar para ele. Não quero saber da maioria das mulheres. Sem querer, Simon riu. Então, com um movimento muito rápido, prendeu os pulsos de Daphne acima de sua cabeça. Mas não, continuou com a voz sedutora, tão forte como eu. Ela soltou um arquejo de surpresa, um som que Simon considerou particularmente excitante. Então, ele segurou os dois pulsos dela com apenas uma das mãos, deixando a outra livre, para percorrer o corpo dela. Você é perfeita, gemeu ele, levantando a camisola acima dos quadris dela. Pare, pediu ela trêmula. Você sabe que eu não sou perfeita. Eu sei, ele deu um sorriso malicioso enquanto passava a mão por baixo de uma das nádegas dela. Acho que você está enganada, porque isto, ele deu um apertão. É perfeito. Simon, ele subiu a mão e cobriu um dos seios dela, acariciando o mamilo através da seda. Bem, não preciso lhe dizer o que acho deles. Você é louco. Posso até ser, concordou ele, mas tem um gosto excelente. E você? Ele baixou a cabeça de repente e mordeu sua boca. É deliciosa. Daphne riu, sem conseguir se conter. Simon arqueou as sobrancelhas. Como ousa rir de mim? Não estou rindo de você, respondeu ela. Pelo menos não com você, prendendo meus dois braços acima da minha cabeça. Simon começou a abrir as calças com a mão livre. Obviamente, eu me casei com uma mulher de muito bom senso. Daphne olhou para ele com orgulho e amor, ao ver as palavras saírem sem esforço de seus lábios. Quem o ouvisse falar agora jamais imaginaria que ele tinha sido gago na infância. Que homem notável era seu marido, ter enfrentado tamanho obstáculo e vencido com a pura força de vontade. Ele devia ser o homem mais forte e disciplinado que ela conhecia. Estou muito feliz por ter casado com você, disse ela, carinhosamente. Tenho muito orgulho de você ser meu. Simon parou, surpreendido pela repentina seriedade dela. Sua voz ficou baixa e rouca. Também tenho orgulho de você ser minha. Puxou as calças com força. E vou lhe mostrar quanto, gemeu ele, assim que conseguir tirar essas malditas calças. Daphne sentiu uma risada se formar em sua garganta. Quem sabe se usar as duas mãos, sugeriu. Ele lançou-lhe um olhar que dizia, está achando que eu sou idiota? Mas, para isso, eu teria que soltar você. Ela inclinou a cabeça para o lado, tímida. E se eu prometer que não vou mexer os braços? Eu não acreditaria nisso nem por um momento. O sorriso dela se tornou maliciosamente sugestivo. E se eu prometer que vou mexer os braços?
Bem, isso parece interessante. Simon saltou da cama de uma forma ao mesmo tempo graciosa e frenética e conseguiu ficar nu em menos de 3 segundos. Depois, pulou de volta para a cama e se deitou de lado, perto de Daphne. Onde nós estávamos mesmo? Daphne riu novamente. Bem aqui, eu acho. Exclamou ele, com uma expressão acusadora bastante cômica. Você não estava prestando atenção. Nós estávamos, continuou, deslizando para cima dela, pressionando-a contra o colchão. Bem aqui. Os risos dela explodiram numa gargalhada. Ninguém nunca lhe disse para não rir de um homem quando ele está tentando seduzir você? Se ainda havia alguma chance de Daphne parar de rir, agora ela se fora. Ah, Simon, arquejou ela. Eu o amo tanto. Ele ficou absolutamente imóvel. O quê? Daphne apenas sorriu e tocou no rosto dele. Ela o compreendia muito melhor agora. Depois de encarar uma rejeição tão grande quando criança, ele provavelmente não sabia que merecia ser amado. E talvez não soubesse ao certo como corresponder a esse sentimento. Mas ela podia esperar. Podia esperar para sempre por aquele homem. Oi, tudo bem? Aqui é a Letícia Bartolier. E aí, está gostando dessa história de romance? Qual é a sua cena favorita até agora? Deixe nos comentários. Não precisa dizer nada, sussurrou ela. Apenas saiba que eu amo você. Os olhos de Simon estavam eufóricos e abatidos ao mesmo tempo. Daphne se perguntou se alguém já tinha dito aquelas palavras para ele antes. Ele havia crescido sem uma família, sem o amor e o carinho que para ela eram tão naturais. A voz dele, quando eu enfim consigo falar, saiu rouca e quase inaudível. Daphne, eu... Shh, atalhou ela, pondo um dedo nos lábios dele. Não diga nada. Espere, até parecer certo. Então, ela se perguntou se suas palavras o tinham perturbado. Será que falar alguma vez parecia certo para ele? Só me beije, sussurrou Daphne, apressadamente, ansiosa por deixar para trás que temia que tivesse sido um momento constrangedor. Por favor, me beije. E ele obedeceu. Beijou-a com ferocidade, ardendo com toda a paixão, e o desejo que fluiu entre eles, os lábios e as mãos de Simon não deixaram nada por tocar, beijar, apertar e acariciar, até que a camisola dela estivesse atirada no chão e os lençóis e cobertores retorcidos ao pé da cama. Mas, ao contrário de todas as outras noites, ele não conseguiu tirá-la completamente de si, em momento algum. Ela tinha descoberto muitas coisas nesse dia, e nada, nem mesmo os anseios mais fortes de seu corpo, conseguia interromper o ritmo frenético de seus pensamentos. Daphne estava morrendo de desejo, cada fragmento de seu corpo levado ao limite da excitação, e ainda assim, somente não parava. Quando os olhos dele, tão azuis que cintilavam até mesmo a luz de velas, cruzaram com os dela, Daphne se perguntou se toda aquela intensidade fora causada pelas emoções que Simon não sabia como expressar em palavras. Quando ele gemeu seu nome, ela não pôde evitar ouvir um minúsculo gaguejo, e quando ele afundou dentro dela, com a cabeça tirada tão para trás que era possível ver as veias de seu pescoço latejando, ela se perguntou por que ele parecia estar sentindo tanta dor. Dor? Simon, perguntou ela, hesitante, com a preocupação diminuindo um pouco o desejo. Você está bem? Ele assentiu, rangendo os dentes. Desabou em cima dela, ainda mexendo o quadril ritmamente, e sussurrou em seu ouvido. Vou fazer você chegar lá. Isso não seria nada difícil, Daphne pensou, recuperando o fôlego, enquanto ele abocanhava o ponto de seu seio. Nunca era difícil. Ele parecia saber exatamente como tocá-la, quando se mexer e quando provocá-la. Ficando parado, os dedos dele deslizaram entre os dois corpos, fazendo a pele dela se arrepiar e seus quadris rebolarem na mesma cadência que os dele. Daphne sentiu-se escorregando em direção àquele alinhamento que já conhecia tão bem. E era maravilhoso. Por favor, implorou ele, passando outra mão por baixo dela, a fim de pressioná-la ainda mais contra ele. Eu preciso que você... Agora, Daphne, agora. E ela obedeceu. O mundo explodiu ao seu redor e seus olhos se fecharam com tanta força que ela viu pontos luminosos. Daphne ouviu uma música, ou talvez fosse apenas o som da sua própria voz quando ela chegou ao clímax, acrescentando uma melodia às fortes batidas de seu coração.
Oi, tudo bem? Aqui é a Letícia Bartolei, eu sou escritora de livros de romance. Meus livros são Me Apaixonei pelo Meu Sequestrador, Meu Crush é um Zé Droguinha e Eu Não Quero um Príncipe. Muito obrigada por ter escutado mais um capítulo desse audiobook maravilhoso. Quer aproveitar e garantir o seu livro pelo melhor preço? Então clica no link da descrição, ok? Combinado? Muito obrigada mais uma vez e beijão!